Fala, moçada do Podcast Sul, fala, torcedor atleticano. Estou com o Rodrigo Feres neste vídeo aqui para a gente falar de Atlético e Libertad, mas analisar a campanha do Furacão na Copa Libertadores. O Atlético tem o pior ataque da competição, somando todas as equipes. Vamos falar aqui dos 4 jogos do Atlético na Libertadores, né? Analisar o ataque do Furacão, né? Apenas um gol marcado. Apenas um gol marcado, o gol de Davi Terans contra o The Strongest na Arena na segunda rodada. Isso é um grande indicativo aí de sinal de alerta. E o Atlético precisa marcar gols, precisa vencer os seus adversários para seguir na Copa Libertadores da América. Desde já, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e principalmente comente aqui embaixo. Faça, né, valer o seu direito de estar inscrito aqui no Podcast Sul, né, e poder fazer o seu comentário. E vamos projetar o jogo de quarta-feira. Vai jogar, né? Marcelo Cirino, interrogação. Vai ser o atacante? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu quero trazer aqui, né, o Rodrigo Feres, né? Estamos aí momentos antes de começar o jogo, né? O jogo é na quarta-feira, às 19 horas. A gente vem chegando aqui na véspera, né? Para você que está acompanhando na quarta-feira, minutos antes, para você que está na terça-feira, véspera de Copa Libertadores da América. Rodrigo Feres, preocupante esses indícios aí do Furacão com o ataque, o pior ataque da Libertadores. Fala, Pinduca, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Realmente é muito preocupante, Pinduca, muito preocupante, porque como você bem pontuou, o Atlético tem que vencer a partida, né? A gente fez um vídeo no sábado pós-jogo da derrota para o Fluminense, o Napo falou, se não ganhar, não vai classificar. E um time que está com toda essa dificuldade para fazer gols, alguma coisa errada tem, né, Pinduca? Não vamos aqui, né? Senão vai ficar um vídeo de 2 horas aqui, falando planejamento e ritmo de jogo e não sei o que e tal. Mas tá na hora de mudar, sabe? É o que a gente falou muito no vídeo de sábado, eu pelo menos, né? O Napo também. Você estava um pouco mais defensivo ali com relação ao Pablo, né? Mas e não é só o Pablo, né, Pinduca? Francamente também tem as oportunidades, tal, perde gol, mas os pontas também não estão funcionando, seja Vitinho ou Coelho, o Canóbio também, né? Mais correria, entrega do que realmente chances criadas e oportunidades. O meio também, o Terans teve um declínio, né, nas últimas partidas. Então tá bem complicado, cara. Eu realmente tô, sabe, o torcedor atleticano naturalmente não sei se tá acreditando, lógico que vai aí comparecer, pelo menos eu acredito que devemos ter aí umas 20 mil pessoas amanhã na Arena, né, no jogo, um jogo mais importante da temporada pro Atlético, mas o time não tem conseguido criar muito e quando cria tem perdido os gols. E detalhe, Rodrigo Feres, o único gol marcado por Terans, ou seja, todos os atacantes estão devendo. Eu vou falar todos os atacantes, porque a gente vai mostrar aqui quem já foi utilizado nessa Copa Libertadores e você vai ver, né, que todos tiveram a oportunidade e ninguém marcou. Talvez o atacante que passou mais próximo foi o Pablo, que perdeu o pênalti, né, contra o Libertad, que é uma chance claríssima de gol, né? O jogo lá no Paraguai, né, a terceira rodada, 1-0 para o Libertad, o Atlético teve pênalti e o Pablo acabou perdendo. Rodrigo, para a gente começar esse bate-papo, então, né, cita aí, por exemplo, Palmeiras, marcou quantos gols na Libertadores? Marcou a bagatela de 20 gols em 4 jogos, Piduco. Dá uma média de 5 por partida. O Atlético marcou míseros um golzinho só. Veja, um time como o Emelec, tá, Pinduca, que é um time muito inferior ao Atlético, tem 7 gols marcados, né? O The Strongest, tudo bem, fez 5 no Atlético, né? Mas o Caracas, que todo mundo apontava aí, não, o Caracas não ia classificar nem no Campeonato Paranaense, Pinduca, tem 3 gols, tá? O Atlético tem 1. Vamos pegar alguns times mais assim. O próprio América, né? O América é inferior ao Atlético, né, Pinduco? Certo? No papel, ali na teoria. Tem 4 gols marcados, né? O Always Red, time boliviano, né? Tem 4 gols marcados, tá?
O próprio Fortaleza, que está numa situação difícil, tem 4 gols. O Aliança Lima, que geralmente sempre é um saco de pancada na Libertadores, pegou um grupo dificílimo. Tem 3 gols marcados, tá? Que mais nós temos aqui? O próprio Universidade Católica tem 5. Tajeres, que é um time aí de terceiro, quarto escalão da Argentina, tem 5 gols marcados. E o Atlético tem 1, né? Como a gente já pontuou, e criou muito pouco, tá? Eu só discordo de você a questão do Pablo, tá? Que eu acho que quem mais teve oportunidade de marcar gols foi o Vitinho, né? O Vitinho teve ali pelo menos uma oportunidade claríssima no jogo contra o Libertad, né? Contra o The Strongest teve 3 oportunidades de marcar gol, né? Mas lógico, que é a que a gente mais lembra é a do Pablo, é um pênalti da marca da Cal, realmente melhor do que isso, né, Pinduca? Não tem. E detalhe, era ali mais um ponto, né, para o Atlético, né, seria um empate, acabou transferindo, né, a vitória para o Libertad, né, uma situação emblemática, aquele pênalti ali, mas eu quero começar, Rodrigo, lembrando aqui de Caracas 0, Atlético 0, a caminhada do Furacão começa na Venezuela, foi 0-0 a partida, e ali o Alberto Valentim, então técnico do Atlético, montou o time no 4-3-3, né? E a formação no ataque, me corrija aí, Félix, se eu não estiver errando, mas o Atlético entrou com Marcelo Cirino, né? Entrou com Pablo, né? E entrou com Coelho. Depois substituiu o Christian, volante, entrou o Rômulo, atacante, né? O Pablo saiu para a entrada do Marlos, né, que é meia, e o Coelho saiu para a entrada do Vitor Bueno. E todo mundo lembra do jogo, 0-0, Rodrigo. O Terans ele perdeu algumas oportunidades, né? Nesse jogo, praticamente 3 oportunidades. Foi até um jogo que o Pablo se ouve bem, né? Ele deu 2 passes bons ali. Marcelo também perdeu o gol. O Atlético perdeu bastante gol nesse jogo. Criou bastante, né? Mas também deu muito espaço pro Caracas. O Caracas também poderia ter feito um gol, pelo menos, né? Mas não foi um jogo horroroso do Atlético. O que ficou ruim na época, pelo que eu me recordo, é que a expectativa criada com o time do Atlético, né? Foi muito grande, vem sendo muito grande, e o Caracas ele era dado como um timeco, um time de várzea ali e tal, e não vem se mostrando assim, né? Eu mesmo falei um pouco antes para você que o jogo contra o Libertad, o Caracas tinha as condições de vencer o jogo e venceu, né? Nós já vamos falar um pouco dos outros jogos, Pinduca, também na sequência aí do Atlético na Libertadores, mas só para relembrar aí o torcedor atleticano que hoje tem um jogo muito importante que é o Caracas contra o The Strongest na Venezuela, né? O melhor cenário possível para o Atlético é um empate, Pinduca, tá? Um empate que aí os dois vão a 6 e isso deixa o Atlético com ainda a possibilidade de tropeçar mais uma vez, né? Vamos dizer que ocorra o pior cenário amanhã, deu empate hoje, né? E o Atlético perca do Libertad, que é horroroso, lógico, ele ainda não estaria se classificado com esse resultado. É bem possível que ele se classifique ainda, entendeu? Mesmo perdendo o jogo, se der empate lá. Se não der empate, aí complicou. Aí o Atlético é obrigado a ganhar as 2 partidas para pelo menos passar em segundo, né? A segunda rodada é quando o Atlético marca o seu único gol na Libertadores, né? É um jogo na Arena da Baixada, né, Rodrigo? Contra o The Strongest. O Atlético faz 1-0, gol de Davi Terans, de pênalti. E o time já foi comandado pelo Fábio Carilli. O Fábio Carilli assumiu na véspera, né? Se não me engano, quarta, e assume o time na quinta-feira, que teve o seguinte ataque, né? Canóbio estreou ali de atacante, Pablo jogou essa partida de atacante e Thomas Coelho E o jogou a Terans partida um de pouco mais atacante. atrás, né? Praticamente o mesmo time da primeira rodada nessa questão do ataque também, né? Daí, quem entrou no jogo? Entrou, me corrija isso se eu estiver errado, porque eu estou pegando um scout aqui. Entrou Marcelo Cirino, entra Marlos, entra Vitinho e entra Pedro Rocha. De atacante aqui, rodou então o Cirino, entrou o Pablo Siles também, mas estamos falando do ataque. Cirino entrou, Vitinho entrou, tomou amarelo aos 81 minutos, e Pedro Rocha entrou. E o Marlos, né, que é meia, também entrou. Ele Só entra e foi o gol do Terans de pênalti. já sofre o pênalti, né, Pinduca? O Vitinho entra aos 62 minutos e ali dá 2, 3 minutinhos dele em campo, ele faz aquela jogada e acaba sofrendo o pênalti. A gente pode observar que o Marlos aqui, ó,
e o Pedro Rocha entraram mais para, sabe, para ganhar tempo ali e tal, depende, porque o Marlos entra no final, né, os 81 minutos aqui, e o Pedro Rocha os 89. Esse jogo, viu, Pinduca, foi bem preocupante na realidade, porque foi um primeiro tempo, eu não sei se você lembra, mas foi um primeiro tempo tenebroso do Atlético, né? Não criou absolutamente nada, que o Strongest veio fechadinho, jogar por uma bola, o Atlético teve muita, mas muita dificuldade em conseguir penetrar ali, concatenar jogadas, etc. Não conseguiu, sabe? Então teve esse lance da jogada individual do Vitinho, que aí consegue o pênalti, o Terans bateu bem, fez o gol, o único gol do Atlético até agora. E aí depois que o Atlético faz 1-0, o The Strongest ele acaba tendo que sair um pouco mais para o jogo, e o Atlético consegue achar alguns espaços, né? Poderia ter feito até 2-0. Não fez, achei que até ficou barato, né? Mas foi um jogo assim. Também não foi um jogo tão bom do Atlético, Pinduca. Vai deixando o like no vídeo, minha gente. Você que está nos acompanhando no Podcast Sul, deixe like no vídeo. Indique o nosso canal para os amigos. Estamos perto aí de chegar a 10 mil inscritos, graças à ajuda de vocês. Ativem as notificações. Isso é muito importante, ativar as notificações. Aí, Rodrigo Férez, nós já estamos indo para o encerramento primeiro turno, né, da fase de grupos. O Atlético vai para o Defensores del Chaco, vai encarar a equipe do Libertad, o adversário desta quarta-feira. É o Fábio Carilli ainda o técnico, né? E veja só a escalação, né, que o Furacão entra em campo nesta partida. Né, o Canóbio de atacante, né? Inclusive o Canóbio, né, já fazendo a sua segunda partida de Libertadores. Marcelo Cirino foi titular e Vitinho titular. Então o Vitinho ganha a condição de titular, né? Na Libertadores, ali no jogo, quando ele entra contra o The Strongest, sofre o pênalti e ali ele não sai mais. Estamos falando exclusivamente de Libertadores. As alterações desse jogo. Vai entrar Pedro Rocha no lugar do Vitinho. Pedro Rocha entra no lugar do Vitinho. O Pablo vai entrar no lugar do Cirino, vai perder o pênalti. E o Canóbio faz os 90 minutos. O Terans é substituído pelo Marlos. Só para dar um alicerce aqui no nosso comentário, né? O Terans, ele sai para a entrada do Marlos, né? Para a entrada do Marlos. O Marlos é um jogador que serve muito o ataque. Então entrou aqui. E olha que interessante, o Vitor Bueno também joga essa partida, já é o segundo jogo do Vitor Bueno. Jogou contra o Caracas e volta a jogar contra o Libertad. Ele entra no lugar do Orejuela, para se ter uma ideia. Aí o Canóbio faz a lateral ali, né? Perfeito, mas olha só, quem dos atacantes neste momento ainda não atuou? O Vitor Roque, que não está inscrito, né? O Babi, que está lesionado, e o só. Rômulo joga contra o Caracas. Ele entra contra o Caracas, o Rômulo. Ah, sim. Então, até o momento, o Atlético utilizou todos os seus atacantes. Me corrija aí, Rodrigo, se tiver faltando. O estranho foi que o Coelho também, nesse jogo do Libertad, não foi nem, né, não entrou, né? Ele acabou não entrando. Ele tinha sido relacionado, mas ele não entra, né? Nessa partida. Ele é preterido pelo Pedro Rocha. É um jogo que foi um jogo enganoso, viu, Pinduca? Que o Atlético faz um primeiro tempo ok, né? Não é muito pressionado, também não pressiona tanto, mas cria uma excelente oportunidade com o Vitinho, que ele bate para fora, né? Perde o gol ali. E aí, no segundo tempo, o técnico do Libertad, o Daniel Gameiro, ele acaba engolindo o Carilli naquele jogo, né? Que ele tinha planejado a partida dessa maneira, sabe? Soltar mais o time no segundo tempo. Então ele meio que mescla ali na primeira etapa e coloca no segundo tempo o Enciso, né, que não joga amanhã, né, uma boa notícia para o Atlético, que é meio que a joia lá do Libertad, tá machucado, né? Aí ele coloca o Melgarejo, que também vai muito bem. A verdade é o seguinte, Piduca, esse time do Libertad é um time difícil, sabe? É um time muito experiente. Tem o Martin Silva, que é um goleiro já tem uma idade, jogou muito tempo no Vasco da Gama, é muito experiente. Tem o Camilo Maiada, lateral direito, que jogou no River Plate. Tem o Alexander Barbosa, que é um baita zagueiro. O Atlético queria esse jogador quando ele estava no River Plate, né? Jogou muita bola no primeiro jogo, foi eleito o melhor da partida, né? Também um jogador alto, que tem posição física, né? Tem o Melgarejo, como eu citei, o Enciso, que enfim não vai jogar, mas tem ali o Roque Santa Cruz, né?
Tem alguns jogadores, eu não sei se o Roque Santa Cruz joga, né? Aquele grande que jogou é o Oscar Cardoso, né? O Oscar Cardoso vai jogar, provavelmente, né? Um jogador perigoso também, segura bem a bola, é experiente. Então, assim, a pior coisa para o Atlético é o seguinte, porque o empate para o Libertad amanhã, Piduca, é um resultado espetacular, né? Praticamente sela a classificação do Libertad. Então, eles vão segurar o jogo, cara. Vão bater assim, no bom sentido, né? Sabe? Chegar ali firme e tal. Rodrigo, já a gente entra aí na Ah, reta tudo bem. final do nosso vídeo aqui para falar o que a gente vai esperar, né, desse Atlético Então, assim, Libertad nesse e a jogo do primeiro pressão. turno, sim. No jogo do primeiro turno, como você falou, então, o Atlético ele faz o primeiro tempo ok, no segundo tempo é engolido pelo Libertad, que perde algumas oportunidades, faz o gol, numa falha defensiva ali, e o Atlético acha o pênalti, Piduca, essa é a verdade. O Canobi, ele acha o pênalti numa rebatida que ele chuta, a bola volta para ele se antecipa e o zagueiro calça ele, né? Pênalti que o Pablo bateu muito mal, né? Bateu muito mal. Então, assim, o Pablo realmente ele não deveria ter batido esse pênalti, né? O Marlos, quem deveria ter batido, mas enfim, agora também são águas passadas. Uma derrota que está custando muito caro para o Atlético, porque se ele faz o gol ali, já era na faixa dos 80 e pouco, né, no segundo tempo, de repente acaba 1-1, tá todo mundo igual hoje, com 5 pontos, né? Então Perfeito. ficou, né? Só que daí é o seguinte, o Atlético entra nessa mini crise e contra o The Strongest, né, o ataque mais uma vez passa em branco, né? Só que nesse jogo a defesa foi totalmente vulnerável, foi 5-0, teve altitude, tudo, aquela situação que todo mundo sabe. É o jogo que cai o Carille, né? O Carille joga no 3-4-3 esta partida e os atacantes escolhidos pelo Carille, Canóbio, mais uma vez, joga os 90 minutos. Marcelo Cirino entra de titular, é substituído pelo Vitor Bueno. Vitinho, titular, mais uma vez, entra o Pedro Rocha. Mais uma vez aqui, né? Ele não coloca o Terans na partida. Não, Ele coloca no segundo tempo, né? O Terence ele Terans no entra segundo, no lugar do Brian tempo, Garcia. mas eu ia falar do Coelho. Coelho também. O Coelho entrou no lugar do Hugo Moura. Entra no lugar do Hugo Moura. Mas aí, aquele negócio, já estava assassinado, né, o jogo. 5-0, pior derrota dos brasileiros na Libertadores para um time boliviano. E aí a gente chega nessa reta decisiva, faltam 2 jogos para o Atlético. E a pimenta que eu quero colocar nesse debate é o seguinte: o Atlético gastou uma fortuna no ataque. E, como você bem disse aqui no começo, apenas um gol é o pior ataque da Libertadores, Férez. Não só na Libertadores, né, Pinduca? No próprio Campeonato Brasileiro, o Atlético fez 3 gols, né? As 2 vitórias de 1-0 contra Flamengo e Ceará e o golzinho agora no apagar das luzes do Matheus Felipe no jogo contra o Fluminense. É muito pouco, são 3 gols em 6 jogos, né? Até o nosso colega aí, o Guilherme Moreira, do Globo Esporte, ele fez uma matéria hoje que o Atlético, em 9 jogos que saiu atrás nessa temporada, tá? Ele perdeu 8. Ele só conseguiu um empate, que foi aquele jogo contra o Curitiba, né? Que eu não sei se ele conseguiria, porque teve um lance capital, né? O William Farias, ele faz um pênalti ali, sabe? Também, assim, tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá, e aí o juiz dá o segundo amarelo para ele é expulso. O Pablo, naquela oportunidade, bate bem e faz, empata. Só o Atlético não conseguiu virar o jogo, né? Se virasse, teria uma chance de avançar para a final. Então, assim, são 9 partidas, Pedro, que o Atlético saindo atrás, ele perdeu 8 vezes. É muita coisa também, né? É aquilo que a gente vem falando, é bastante preocupante. Então, assim, e se sair atrás amanhã? E aí? Como é que vai ficar a torcida no estádio? Como é que os jogadores vão reagir, sabe? Porque é aquela coisa, questão, cara. falando do jogo de amanhã, Rodrigo, é que você matou a charada. O empate é o que precisa o Libertad. Eu acredito que eles vêm para jogar fechado, esperando o nervosismo do Atlético. Se o gol não sair, né? O Atlético vai entrar no nervosismo, o torcedor vai cobrar, né? E aí pode ser uma armadilha você jogar em casa. Então o Atlético pode desandar, o Atlético pode ser eliminado na quarta-feira
na Copa Libertadores da Vai América. depender E muito do isso, resultado de hoje, né, Pinduca? Se der empate entre Caracas e Strongos, o Atlético, em teoria, pode até perder. Porque vamos dizer que empate hoje, tá? Sei lá, 1-1. Os dois vão a 6, o Libertad tem 7, Atlético 4. O Libertad ganha do Atlético amanhã na Arena. Vai a 10, os dois ficam com 6, o Atlético com 4. Aí se o Atlético ganhar do Caracas em casa na última, ele vai a 7, passa o Caracas, naturalmente, com essa projeção, dando empate hoje de Caracas e Strongos, e o de Strongos joga fora com o Libertad. Por mais que o Libertad já esteja classificado em primeiro, ele não vai entregar para o Strongest, né? Entregar assim, né? Fazer, sabe, vamos de boa e tal. Ele vai querer ganhar, porque ele vai a 13, né, cara? E vai se manter ali top 3, top 4 nas melhores campanhas, para sempre poder decidir em casa as fases posteriores, tirando a final, naturalmente, que é apenas um jogo. Então, assim. Deixando de lado. Não, deixando de lado a hipótese, né? Vamos colocar assim, vamos partir para o campo do campinho. Vamos para o campinho. O que o Felipão vai inventar? Ele deve manter a linha de 4, que isso está claro, que ele vai. Ele só falou: vou voltar para a linha de 3 quando tiver tempo para treinar. Você acha que ele vai com o Kelvin, Pinduca? Porque o Kelvin ele ficou bastante na orelha do Kelvin no jogo contra o Fluminense, né? Tá tomando bola nas costas. Mas é normal. A estreia do Felipão, eu acompanhei no estádio, e ele, tradicionalmente, ele fala no ouvido do jogador, de todos que correm ali do lado dele. No primeiro tempo, o Coelho ouviu muito, e no segundo tempo, né, o próprio Kelvin, né, que veio jogar para o lado direito, ouviu bastante, assim como o Pedro Rocha. Né? Então ele tem o costume de falar com quem corre ali do lado dele. Eu não acredito em mudanças defensivas. Para mim, a linha de 4 será a mesma, com o Bento no gol, né? A dupla de zagueiros ali, os dois laterais. O Matheus Fernandes é dúvida, né? Por conta da lesão. O Vitinho é praticamente descartado, né, Pindu, para esse jogo. Então, e Vitinho, dúvida. Então, só que com o Felipão tá jogando Coelho, né? Coelho, Canóbio, e o centroavante deve ser o Cirino, hein? O centroavante deve ser o Cirino. Se você está nos ouvindo aqui já na quarta-feira, provavelmente essa informação já foi publicada, ou se você está aqui acompanhando nas primeiras horas de terça-feira, o Cirino está recuperado, deve ir para o jogo. Até pelo cenário muito ruim com o Pablo, né? Na verdade, assim, é sabido que o Felipão ele gosta de um centroavante camisa 9, né? Na carreira dele inteira como treinador, ele sempre teve essa figura muito forte nos times que ele montou. Mas o Cirino ele não é um camisa 9, né, Pinduca? Assim, o clássico, o tradicional. O próprio Pablo também não é, né? Mas, de fato, o que a gente falou aqui aquele dia, o Pablo vem muito mal, vem num momento muito ruim, né? Lógico que ele deve estar sentindo isso, tá? Está sendo muito cobrado, né? Internamente também ele é um cara que se cobra muito, né? Ele quer dar a volta por cima na cabeça dele, mas o momento dele não é bom. Então, ele realmente vai ter que dar lugar a outro que possa ajudar mais do que ele vem fazendo. Eu não acho que esse outro seria o Cirino, Piduca, mas eu entendo a escalação do Cirino, caso efetivamente ele esteja 100%, nós vamos saber hoje, o Atlético deve divulgar logo mais aí a lista dos jogadores relacionados, mas aquela coisa, cara, que eu falei no sábado também, a questão da dramaticidade do jogo, sabe, Pinduca, isso é algo que me chama muito a atenção, entendeu? Porque se você parar para pensar um pouco, lógico que o Babila entrou já ali, faltando 15, 20 minutos do jogo contra o Tocantinópolis, mas ele não pegou na bola praticamente, né? Isso é totalmente normal, ele tá 10 meses sem jogar futebol de alto nível, né? Tem uma lesão muito séria, então o jogador também não está com uma confiança muito grande. Rodrigo, o Felipão é conservador. Ele é conservador. Ele não vai colocar um jogador que acaba de Rômulo, voltar né? do DM. Não, é até o Rômulo. O Rômulo é um jogador jovem. Eu acho que o perfil dele ele vai no Cirino. Mas. Mesmo, né? Você acha que o Pedro Rocha, de falso 9, não poderia pintar? Ele já jogou assim no Grêmio, né? Antes, pelo discurso do Felipão, Rodrigo, ele não vai inventar. Só vai inventar se ele tiver tempo para articular, para treinar isso em campo. Ele não vai improvisar, cara. Ele vai falar, atacante, joga de atacante,
a extrema joga de extrema, ponta esquerda joga de ponta esquerda, e tá resolvido. Eu acho Entendeu? assim, ó, Pinduca, eu acho que o time deve ser realmente essa linha de 4, com o Bento ali, que você já falou, deve ser o Kelvin mesmo, né? Os volantes eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que nenhum dos volantes vem bem, né? Mas eu acredito que por uma questão de meritocracia deve ser o Hugo Moura, o primeiro volante, tá? Que o Eric tá voltando também agora de lesão, não vem nada bem também. O Hugo Moura também não vem bem, tá? Mas deve ser o Hugo Moura. E eu acredito talvez o Brian Garcia, tá? Eu não vejo duas mudanças aí também, exatamente por isso que você pontuou, Pinduca, do Felipão ser conservador. Ele não deve mudar os dois, por exemplo, colocar, sei lá, Brian Garcia e Christian, por exemplo, num jogo dessa importância, sabe? Então acho que ele deve manter o Hugo Moura e aí talvez sim colocar o Brian Garcia, até porque o Matheus Fernandes é dúvida e não deve jogar, muito provavelmente não jogue, né? Ou talvez o Christian, não sei, né? Porque o Brian Garcia também não foi muito bem na estreia dele. Então eu acho que deve ser o Hugo Moura e Brian Garcia ou o Christian, e aí Terans, né? Já foi poupado contra o Tocantinópolis, já foi poupado agora contra o Fluminense, né? Tava com edema aí, o Felipão falou. Aí no ataque deve ser Canóbio de um lado, Coelho do outro e o Marcelo, muito provavelmente, né? Para aí, talvez no segundo tempo, tirando o Marcelo, que também tá voltando de uma lesão, para pôr quem? Quem você colocaria, Pinduca? Babi, talvez? Se tiver. Eu colocaria o Babi. Eu colocaria o Babi. Vai depender de como desenhar o jogo, né, Rodrigo? Para mim, e eu quero já alertar para o torcedor atleticano, vai ser um jogo de fortes emoções. Que o Atlético, que o Felipão vai abraçar 1-0 ali, se acontecer, e vai para cima. E agora a pergunta final, Rodrigo. Já que o Atlético tem o pior ataque da Libertadores, a defesa seria a solução? Ou o próprio Terans, né, que é um jogador, um meio atacante, vamos colocar assim, os volantes chegando, né? Quem pode ser a surpresa nesse jogo aí, caso o ataque mais uma vez não funcione? É complicado, né, cara? Vai depender muito. Pode ser uma bola parada, né? Eu acho que a bola parada do Atlético ela sempre foi forte. O Pedro Henrique ele é um cara que se impõe bem na área, né? O Matheus Felipe também até fez o gol aí agora, nesse último jogo. O Pedro sofreu um pênalti, né? Quando o Fluminense, a gente viu. O juiz acabou não marcando. Mas eu acho que vai depender muito dessa. Os volantes não vêm agradando, os laterais não vêm apoiando tanto quanto já fizeram no passado. Vamos ver se os pontos vão estar inspirados, né? Realmente até agora fizeram muito pouco, mas muito pouco mesmo, né? O Canóbio veio com um cartaz muito grande, uma das contratações mais caras da história do Atlético, foi eleito o melhor jogador do último campeonato uruguaio, é um cara muito incisivo, agudo, mas ele não vem criando muita coisa, né, Pinduca? Não arremata muito ao gol, não cria oportunidades, né? Então também está devendo. Lógico que tem essa questão da adaptação também, né? Eu até estava lendo uma entrevista do Nicão anteontem, no jogo que ele contra o Cuiabá, São Paulo ganha com o gol dele no final, e ele fez o primeiro gol no 19º jogo. Então, assim, é muito pouco para o camisa 10, o Nicão a gente conhece, a qualidade dele, era o principal jogador do Atlético nos últimos anos, e ele mesmo diz que essa questão da adaptação parece simples, parece fácil, mas não é, né? Para um jogador que mudou aí o quê? 450 quilômetros, Pinduca. Imagina para um cara que mudou do país, que é outra cultura, outra língua, né? Não tem mais a referência ali da família, os amigos, outros companheiros, etc. É muito difícil, né? Por mais que o Coelho também estivesse já mais adaptado, porque ficou 1 ano e meio, 2 anos no Brasil, ali no Red Bull Bragantino, também é difícil. Então é difícil para todo mundo. Lógico que está demorando muito mais tempo, né? O Marlos, por exemplo, essa readaptação, o Marlos vai se readaptar? Até agora ninguém sabe, né? Eu acho que assim, ó, vai depender do fator também, estrela ali de alguns jogadores, jogar individual, etc. Mas eu não espero muito, sabe, Pedro? Que eu espero aí no máximo aquele 1-0 chorado, entendeu? Eu não espero muito mais do que isso. Se o Atlético fizer aí um grande jogo, 2-0, talvez 3-0 e tal. Tem uma questão também interessante, Pedro, que eu até falei isso no sábado, na live que a gente fez com o Napo, que se der empate nesses dois jogos, o Atlético, ele pode, se ele vencer o Libertad por 3 ou 4-0, ele pode ser o primeiro da chave. Bizarro, né? Pensar nisso, né? Porque o Libertad hoje ele tem saldo positivo de 1, né? E o Atlético tem saldo negativo de -5. Se ele faz, por exemplo, 3-0 no Libertad, ele fica com -2
e o Libertad fica com -2 também, né? Aí o Gols Pro fica igual, tá? As vitórias ficam iguais, o Gols Pro ficam iguais, né? Mas aí realmente o gol contra ali, né? Vai ficar igual tudo, entendeu, Pinduca? O Libertad também ficaria com 6 tomadas, o Atlético com 6 tomadas. Aí eu realmente não sei se é critério de cartão amarelo, etc. Mas assim, 3-0 já coloca o Atlético na parada, né? Só que é difícil você imaginar, né? Que eu acho muito difícil. Né? Sim, não, praticamente impossível. A não ser que, sei lá, faça um 2-0 no primeiro tempo, o Libertad se abra, ou aquelas situações que acontecem, algum jogador expulso, né? Do Libertad, nesse caso, no primeiro tempo, enfim, o Atlético muito inspirado, mas do jeito que o time vem jogando, se ganhar de 0-0 ali com gol de barriga, é levantar a mão pro céu. Porque o time não vem mostrando absolutamente nada, né? Nenhuma evolução, tanto com o Alberto Valentim, tanto com o Fábio Carille, teve uma pequena evolução ali no jogo contra o Flamengo, depois o Carille começou a meio que fazer uma salada, que eu acho que até acabou culminando, né, na saída dele, na demissão dele. O Felipão chega, o time ganha meio que na marra ali do Ceará, né? Ganha na marra contra o Fluminense. O pessoal vem falando aí, vem acompanhando nas redes sociais, que o Atlético teve 12 finalizações, o Fluminense 11, né? Mas o Atlético, ele como time de futebol, ele fica devendo muito, ele não é compacto, ele não tem jogada trabalhada, ele não tem jogada ensaiada, ele não tem infiltração, ele não tem 1-2, ele não tem tabela, né? Os jogadores ficam esperando a bola no pé, não tem jogador que corre para puxar a marcação para outro, se infiltrar, entrar ali, receber a bola em condições, sabe? Não tem um companheiro do lado do outro, né, cara? Você pega, se analisar o jogo, Pinduca, não foram uma ou duas vezes, foram algumas vezes que o Coelho, por exemplo, pegou a bola e estava sozinho. E aí tem 3 do Fluminense em cima. O que o cara vai fazer? Talvez se fosse o Pelé ali, o Maradona, enfim, o cara, né, conseguir sair ali da marcação, mas não dá. Se não aproximar, não tiver aproximação, não tem jogo, né? Então, o coletivo do Atlético não é culpa do Felipão, já não tem nem como, né? O Felipão tá uma semana aí no clube, mais ou menos, deu aí 2, 3 treinamentos, enfim. Mas, assim, se o Atlético, de repente, der um vexame amanhã, de repente empata ou perde o jogo, atrelado a uma vitória hoje do Caracas ou do Strongs, o que significaria uma eliminação, né? Eu acho que, cara, vai ter um protesto muito grande da torcida, né, na arena, não vai aceitar bem isso. Mais um, né? Mais um, porque tivemos um no CT, né? Logo após a goleada. Alguma ação deve acontecer por parte da diretoria, né? Se isso ocorrer, sabe? Eu não acredito em mudança de comando técnico. Não, isso sem dúvida que não, né? Já mostrou que o problema não é o técnico, né, Pinduca? O Atlético está indo aí para o 3º, 4º técnico já no ano e o time segue patinando sem mostrar absolutamente nada. O problema é muito mais grave que isso, né? Não quero voltar ao planejamento e tal. É óbvio que esse é um dos fatores primordiais, predominantes, mas eu acredito que há alguma lista de dispensa, entendeu? Alguns ciclos ali, pode ser, de repente, um Pablo, né? Um Marcelo, talvez um Marlos, que até agora não mostrou muito pouco, um Vitor Bueno. Vamos esperar, Rodrigo. Que eu acho porque assim, o que falta mais acontecer no Atlético, Pinduca? No técnico não vai cair mais, ao menos não nesse momento, né? Então, assim, alguma coisa tem que acontecer, porque os jogadores também estão meio acomodados, né, cara? Os jogadores também são culpados, extremamente culpados. Eles que estão lá batendo pênalti, cabeceando para fora, perdendo gols e tal. Então, eles têm a sua parcela de culpa grande também. Então, eles também têm que ser responsabilizados, a meu ver, sabe? Tá certo. Moçada, para você que nos acompanhou até agora, eu reforço o convite para o pós-jogo aqui, quarta-feira, 9h da noite, 9h05, mais ou menos, assim que a bola deixar de rolar na Arena da Baixada, a gente entra para repercutir o jogo entre Atlético e Libertadores. Para você que nos acompanhou até agora, eu peço um like no vídeo e até uma próxima. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Pedro. Um abraço.